Apresentaremos o trabalho de aplicação de multiplexadores e demultiplexadores em comunicação de dados. O nosso grupo é formado por Ian Matheus, Luiz Gomes, Isabela Monte, Alice Lavínia, João Carlos e Walter Dimas. Oi, meu nome é Alice e eu vou falar sobre os tipos de multiplexadores que são utilizados em transmissão de dados. Então, existem vários tipos de multiplexadores que são utilizados para diversas necessidades e tecnologias. Os que mais se destacam são a multiplexação por divisão no tempo, por frequência, por comprimento de onda e por divisão de código. E eu vou começar primeiro a falar pela divisão de frequência, que é basicamente uma tecnologia que permite que os diversos sinais, são transmitidos ao mesmo tempo para um único canal de transmissão. Ele é muito usado principalmente em televisão e rádios. Assim, eles podem ser transmitidos ao mesmo tempo, basicamente. E o próximo é a multiplexação por divisão de tempo, que basicamente permite o envio de múltiplos canais de informações em tempos distintos. Assim. Ele é basicamente utilizado principalmente em redes de telefonia digital. Assim. Multiplexação por divisão de comprimentos de ondas. Eles são muito usados em redes ópticas. Assim, que no caso os sinais meio que têm como meio de transmissão vários comprimentos de onda. Assim. Ele é bastante utilizado em fibra óptica de alta capacidade. Ele basicamente auxilia assim, na propagação de vários canais independentes por meio de uma única fibra. E por último, nós temos a multiplexação por divisão de código. Ela é basicamente uma técnica que é utilizada em que vários canais de dados são combinados para uma única transmissão simultânea e uma banda de frequência comum. Assim. O SDM, no caso que é a sigla utilizada para divisão de código, ele é utilizado para permitir que vários usuários compartilhem um único canal de transmissão, onde vai ocorrer o SDMA, que basicamente é muito empregado em redes celulares. Na recepção do sistema de comunicação, a recuperação dos dados originais envolve várias etapas para separar e reconstruir os sinais de dados transmitidos. Minha função aqui é explicar de forma geral como esse processo ocorre. Recebimento do sinal. O sinal transmitido é captado pelo receptor. Dependendo do tipo de sistema de comunicação, isso pode envolver o receptor óptico para sistemas de fibra óptica ou o receptor eletrônico para sistema de comunicação sem fio ou cabeados. Amplificação e condicionamento. O sinal recebido é amplificado e condicionado para compensar possíveis atenuações e distorções sofridas durante a transmissão. Demodulação. A demodulação é realizada para converter o sinal modulado de volta para sua forma original de dados. Isso pode envolver a remoção de modulação de amplitude, fase ou frequência aplicada durante a transmissão. Sincronização. É necessário sincronizar o receptor com o transmissor para garantir que os dados sejam lidos corretamente. Isso envolve a identificação de marcadores de início e fim de pacotes, símbolos de sincronização ou os padrões de sinal recebido. Demultiplexação. Se o sinal recebido contiver múltiplos fluxos de dados complexados, é necessário descomplexá-los para separar os diferentes tipos de fluxo de dados originais. Isso pode ser realizado com base em informações de endereço, código de acesso, frequências, comprimento de ondas atribuídos a cada fluxo de dados. Decodificação. Uma vez que os fluxos de dados originais são separados, é necessário decodificá-los para recuperar os dados brutos. Isso pode envolver a reversão de técnicas de codificação aplicadas durante a transmissão, como a codificação de canal, correção de erros ou compactação de dados. Processamento adicional. Dependendo da aplicação, podem ser realizados outros processos adicionais nos dados recuperados,
como filtragem, equalização, correção de distorções ou processamento de sinal para melhorar a qualidade e a integração de dados. Os sistemas de comunicação por satélite, por outro lado, utilizam satélites em órbita da Terra para transmitir sinais de comunicação entre diferentes pontos do globo. Esses sistemas são vitais para áreas rurais, regiões remotas e comunicações em situações de emergência, onde a infraestrutura terrestre pode ser limitada. Os estudos de casos em sistema de comunicação por satélite envolvem o projeto e a implementação de redes de satélites, a configuração de estações terrestres e a garantia de uma comunicação confiável e segura. Em ambos os casos, o estudo de casos de comunicação de dados são realizados para entender melhor os desafios técnicos e econômicos e operacionais enfrentados na implementação e operação dessas redes. Eles também fornecem uma melhoria sobre as melhores práticas, soluções inovadoras e estratégias de gerenciamento para garantir uma conectividade eficiente e confiável. Em resumo, os estudos de casos em redes de comunicação de dados como redes de fibra óptica, sistemas de comunicação por satélite são realizados para analisar e resolver desafios específicos relacionados ao projeto, implementação e operação dessas redes, visando garantir uma comunicação eficiente e confiável para todo mundo. As redes de fibra óptica são constituídas por cabos de fibra óptica que permitem dados na forma de pulsos de luz. Esses cabos de fibra óptica oferecem uma largura de banda extremamente alta e baixa perda de sinal, o que os torna ideais para aplicações que requerem velocidade de transmissão de dados muito alta, como a internet de alta velocidade e redes empresariais. Os estudos de casos em rede de fibra óptica geralmente envolvem o dimensionamento de infraestruturas, implementação de sistemas de gerenciamento de redes eficientes e a otimização do desempenho para atender às demandas crescentes do tráfego de dados. As redes de comunicação de dados desempenham um papel fundamental na conectividade global, permitindo a transferência rápida e confiável de informações em todo o mundo. Dois exemplos importantes da rede de comunicação de dados são as redes de fibra óptica e sistemas de comunicação por satélite. Oi, eu sou a Isabela e eu basicamente vou introduzir o nosso trabalho. Então, a gente vai falar sobre as aplicações de multiplexadores e demultiplexadores em comunicação de dados. Os multiplexadores e demultiplexadores são componentes fundamentais na comunicação de dados. Eles permitem a transmissão eficiente de informações entre diferentes dispositivos, como as transmissões de TV ou a internet. Ambos se complementam, sendo o multiplexador responsável por combinar várias fontes de dados em um único canal de transmissão, enquanto o demultiplexador realiza o processo inverso, separando os dados recebidos em suas fontes originais. O multiplexador é essencialmente um dispositivo de entrada com várias portas e uma única saída. Ele combina vários fluxos de dados em um único meio de transmissão, economizando recursos e permitindo o uso eficiente do espectro de frequência disponível. Já um demultiplexador é um dispositivo de saída com uma única porta de entrada e várias portas de saída. Ele recebe o fluxo de dados multiplexados proveniente do canal de transmissão, separa esses mesmos fluxos e direciona-os para os destinos corretos. Vamos lá, fiquei com essa parte de discussões, né, sobre desafios e tendências do que pode acontecer no futuro, né? Acho que é importante a gente deixar algumas coisas em evidência, né? Uma delas é esse avanço da tecnologia e o aumento da demanda por velocidade de comunicação cada vez mais alta, de fato, assim. E os multiplexadores e demultiplexadores, que precisam ser capazes de lidar com taxas de transmissão mais altas mesmo, e isso implica desafios relacionados ao projeto de circuitos eletrônicos e o uso de materiais e componentes adequados para suportar essas altas velocidades.
Outra coisa, né, é à medida que as comunicações se tornam mais complexas e diversificadas. A flexibilidade, a capacidade de adaptabilidade dos multiplexadores e demultiplexadores também se tornam bastante importantes. É preciso desenvolver talvez algumas soluções sejam capazes de lidar com diferentes tipos de sinais e protocolos de comunicação, permitindo uma integração mais eficiente com sistemas existentes e futuros. Acho que esse é um desafio, né? Quando a gente vai pensando nessas coisas assim. E sobre o futuro mesmo, assim, né? Essas possíveis tendências, é a utilização deles em áreas emergentes, né? Como no, comunicações ópticas de alta velocidade e redes de comunicação sem fio. Essas tecnologias exigem soluções avançadas para lidar com os desafios específicos de transmissão e recepção de sinais ópticos e sem fio. Com os como a multiplexação e demultiplexação de diferentes canais de frequência e a capacidade de lidar com interferências e ruídos. Acho que também é legal ressaltar outra, né? É, Acho que a principal questão é, será lidar com o aumento exponencial da demanda por velocidade de transmissão mais elevados, né, mais altas e tal. A evolução da tecnologia, o surgimento de novas aplicações como streaming de vídeo e alta definição e realidade virtual, né, como a gente vai ver o 4K, o 8K e tal, e essa tendência, né, da realidade virtual, né, a Apple entrou nesse mercado, né, e já com dois pés na porta, tentando revolucionar, inovar de maneira muito louca, quando a gente vai ver, né? Exigem maior largura de banda e taxas de transferências mais rápidas, acho que também é algo a se ressaltar. E também sobre os fabricantes de multiplexadores e multiplexadores que terão que projetar, acho que, dispositivos capazes de lidar com essas altas velocidades, sem comprometer a qualidade do sinal. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode tirar como tendências futuras e desafios talvez que possam ser tratados atualmente.